Salve pessoal, bem-vindos a mais uma live a jato, perguntas e respostas. Estou com várias aqui ainda de caixinhas antigas e, como eu sempre gosto de fazer, vou direto ao ponto. E a primeira pergunta, eu vou começar com uma certa polêmica, que são os IMOs. Essa é uma pergunta que, na verdade, eu não consegui responder na última live. E os IMOs são um tipo de adoçante, né? Isomaltoligosacarídeo é um nome feio, mas na verdade é a fibra de mandioca. E o mercado inteiro está usando fibra de mandioca como sendo uma alternativa low carb, saudável, uma alternativa ao açúcar, obviamente. E é o seguinte, é bom ou não é? O quanto faz sentido? E uma coisa que as pessoas, na verdade as pessoas, as marcas, todo mundo, os profissionais sobretudo, se perdem nesse tema, é que IMO é uma classe de adoçantes, é uma classe de adoçantes barra fibras. Você tem tipos de IMO. Alguns, vamos dizer assim, os melhores, eles têm praticamente zero caloria, praticamente zero índice glicêmico e vão super bem. Os piores, eles quase se equiparam ao açúcar, principalmente em pico glicêmico. Então, o que eu tenho a falar de mais importante do IMO? Tem uma marca, que é a marca que foi precursora disso no Brasil, que vende um produto, inclusive que eu desenvolvi, que chama Moon Sugar, e que eu sou muito fã da marca e, obviamente, do produto. Eles compram o melhor tipo de IMO que existe. Ainda assim, eles também passaram por problemas com os fornecedores. Então, o fornecedor específico que vendia para eles se embananou no meio do caminho também. Então, o resumo da história é o seguinte, eles têm duas coisas. Primeiro, um Moon Sugar Free, que é feito com polidextrose, e aí sim é 100% fibra, não há o que questionar com relação à caloria e índice glicêmico. Fibra é fibra, fibra não é digerido, fibra não tem caloria adicionada com fibra, não tem índice glicêmico na fibra. Então isso é uma coisa, então eles têm um Sugar Free. E o outro, eles estão começando a importar o melhor IMO que existe, justamente porque o fornecedor anterior barra atual deu uma bagunçada no produto deles e bagunçada inclusive no que diz respeito à explicação sobre o porquê da mudança de tabela nutricional. Então, com relação a IMO, é importante que vocês entendam isso. Muita gente declara ou como IMO ou como fibra de mandioca e a gente pode erroneamente assumir que por ser fibra o nosso corpo não vai absorver, mas a verdade é que boa parte do que está ali pode não ser fibra, a depender da qualidade daquele IMO, daquele isomalto oligosacarídeo. Tem uma outra pergunta aqui também que era da semana passada, que é sobre suplementação com aminoácidos essenciais. Lembrando que aminoácidos são os nossos tijolos de construção muscular, óssea, de cartilagem, enfim. Toda a parte estrutural do nosso corpo é feita a partir de aminoácidos. E aminoácidos são as subpartes das proteínas, né? Então, quando a gente, por exemplo, suplementa ou come proteína da forma que for, o corpo não absorve proteína, o corpo quebra essa proteína em aminoácidos e as utiliza como bem entender. Vale a pena suplementar com aminoácido essencial? Tem alguns pontos prós e alguns pontos contra, né? Por exemplo, se comparar com o whey, o aminoácido essencial, ele ocupa menos volume, ele é menos calórico, ele é mais direcionado e isso obviamente só se for especificamente desenhado para a sua necessidade. Se for para comprar aminoácido essencial, vamos dizer assim, de farmácia de manipulação padrão, esquece. Se for manipulado para você com as suas necessidades, pode ser uma boa. Então ele tem menos volume, ele tem menos caloria, mas ele é mais caro e ele é menos gostoso, né? Ele não tem um sabor agradável e ele não vai ter um perfil de aminoácido, um aminograma completo, e a gente só constrói os nossos músculos e as nossas estruturas se a gente tiver todos os aminoácidos. A boa notícia disso é que a gente não precisa consumir todos eles ao mesmo tempo. O corpo ele trabalha como se fosse com bolsões de aminoácidos. Então ele usa à medida que ele for requerindo aquilo, à medida que a necessidade for se instalando, ele vai puxando aquilo desses bolsões. E você, ao longo de 24 horas, você pode comer determinados aminoácidos aqui e outros determinados aqui. Para quem come produtos de origem animal, não precisa ter essa preocupação.
Mas para quem come produtos de origem vegetal, isso é muito libertador, porque no reino vegetal, via de regra, tem algumas poucas exceções, mas via de regra, você tem grupos de aminoácidos dentro dos grupos de alimentos. Então sempre, na maioria dos casos, falta um ou dois aminoácidos em cada um dos grupos. Um exemplo, as nuts são riquíssimas em proteína, mas elas têm duas proteínas ou três proteínas três aminoácidos que vão faltar em todas elas. Isso pode ser complementado, por exemplo, com leguminose. Então, se você come nuts, né, castanhas e oleaginosas em geral, de manhã e come, por exemplo, feijão, ervilha, lentilha no meio do dia, você vai estar bem servido. Então, com relação à suplementação, na verdade, com relação à proteína em geral é isso, e com relação à suplementação, eu particularmente sou fã de whey, dos wheys puros. Eu sou fã, por exemplo, do Superfoods em pó da mata, que tem todos os aminoácidos, embora seja vegetal, justamente por causa dessa sinergia entre os ingredientes, né? No caso do Superfoods, são ingredientes da floresta, todos eles orgânicos, todos eles plantados em agrofloresta, então é uma forma muito natural, muito bacana, muito inclusive regenerativa de se plantar e obviamente algo que eu super recomendo. Então são duas alternativas aí que eu sou muito fã de suplementação de proteína. E já que a gente está falando aqui de aminoácido, proteína, vale a pena eu bater na tecla que busque os seus 2 gramas de proteína por dia. Se você alcançá-los com alimentação, está tudo certo. Não há necessidade de suplementar para ninguém, desde que a meta objetivada de proteína de 2 gramas por dia seja batida. Se estiver abaixo disso, não bobeia, porque a proteína é o que vai garantir, se você estiver treinando, a construção de novos músculos, e se você não estiver treinando, a manutenção ao máximo da sua massa magra atual. E você precisa se agarrar a ela como você se agarraria à sua vida, porque a sua vida depende disso, inclusive. Então, muita atenção. Eu sempre falo que contar caloria é um tiro curto, é chato, é pentelho, não te dá a liberdade que os profissionais em geral prometem. Enfim, eu sou contra contar caloria, mas contar em gramas, não é em calorias, mas em gramas, quanto de proteína você consome, isso é muito inteligente, tá? Então, se é para contar alguma coisa que seja a sua proteína. Para quem não gosta de chá, tintura é saudável? Sim, tintura pode ser saudável, sim. Acho interessante tintura. Mas é difícil não gostar de chá, hein? Então, depende, Vani, do seu peso. 2 gramas só com alimentação você tem dificuldade. Esses dias, uma aluna minha de pouco mais de 50 quilos me fez esse comentário. Nós estamos falando de 100 gramas de proteína. Importante a gente entender que 100 gramas de proteína não é 100 gramas de ovos, 100 gramas de carne, né? Obviamente. A gente tem aproximadamente nas carnes de 25 a 30 gramas, não dá para 30% de proteína por peso de carne. Então, para você consumir 100 gramas, você precisaria consumir aí aproximadamente 300 e poucos gramas de carne. Cara, você tem em 2 refeições. Pensa num hambúrguer de 150 gramas, é um hambúrguer mequetrefe, pequenininho, para criança quase. Ou seja, é aquela quantidade de carne por refeição, é muito pouco. Então, claro que tudo depende do seu peso. Eu peso quase 80 quilos, eu preciso de 160 quilos de proteína. Eu como mais ou menos 5, 6 ovos por dia, já é aí uns 30% da minha proteína. O resto eu consigo dividir em 2 refeições, consumir através de carne em geral. E muitas vezes, se eu tenho dúvida se eu cheguei ou se eu acho que eu não vou chegar, eu consumo no meio do caminho uma dose de whey ou uma dose de superfoods de mata ou até mesmo os 2 juntos. E importante também, quando eu falo de whey, é whey puro, não é whey cheio de coisas. Se você pegar a imensa maioria dos wheys do mercado, eles vão ter não só sabor, como vão ter adoçantes, vão ter emulsificantes, vão ter corantes, vão ter conservantes, vão ter adoçantes, ou seja, aditivo, infinito. Então, cuidado com o whey que você compra, tá? Aliás, aproveitando que eu estou falando de whey, eu vou passar aqui embaixo, tem uma pergunta.
Aqui, ó. Tem uma pergunta se eu já tenho ômega 3 na linha que eu indiquei de suplementos do celular de qualidade. Antes de falar do ômega 3, que eu não tenho ainda, mas a gente vai colocar whey e ômega 3. Eu consegui indicar para eles e viabilizar a compra do mesmo whey que eu vendia na época da Bion. Eu não sei se tem algum cliente ou ex-cliente aqui, né? Da Bion. Era o melhor whey que tinha no Brasil. Era um whey absurdamente puro, grass-fed, vacas criadas soltas. Então, o selo grass-fed, ele é um selo mesmo, né? Ele não é só uma característica daquele gado. Então, é um selo que impede que o capim tenha agrotóxico, que a vaca só se alimente de capim, não se alimente de grãos, ou seja, é o melhor possível, porque os wheys que a gente tem aqui no Brasil, infelizmente, são os wheys americanos, que são da pior tipo de criação que tem. Então, conseguir um whey grass-fed para mim é uma grande alegria. Então, a gente vai colocar na linha logo mais. E com relação já à pergunta que eu antecipei do ômega 3, também a gente está tentando ainda, tá? Eu particularmente ainda não estou tranquilo, porque eles têm um ômega 3 com um dos dois selos, tem o IFOS e o Omeg 3. O Omeg 3, os dois são selos de pureza super bacanas, garantem pureza, garantem que o ômega 3, que é uma gordura poliinsaturada super instável, esteja intacta. Só que eu não consegui que ele me enviasse o selo, não é nem para mim, é para a farmácia, que depois eu quero receber também, obviamente, do fornecedor, entendeu? Então eu tenho que garantir que essa rastreabilidade esteja do começo ao fim. Por essa razão a gente ainda não colocou o ômega 3, mas eu tenho quase certeza que a gente vai conseguir em breve. E o whey, com toda certeza a gente vai colocar, eu não sei quando, mais uma semana, mais duas, mais três, mas o quanto antes, e eu aviso todo mundo aqui. Aliás, fiquem espertos, não tem como avisar um a um, né? Aliás, faz o seguinte, digita fórmula, quem quiser, não sei, tá? Quem está assistindo aqui por acaso não sabe do que eu estou falando, é uma primeira vez que eu dei o celular de qualidade para uma linha de suplementos, por enquanto tem 3, um para sono, que é a melhor combinação, são as minhas fórmulas pessoais e que eu disponibilizei através da farmácia. Então uma fórmula para sono com os melhores ativos, uma fórmula para cognição e vitalidade mental com vitamina D3 e coenzima Q10, entre outras coisas, vitamina A, bio-PQQ e tal, e creatina mais pura possível. Então hoje a gente tem esses 3 produtos e eu estou querendo colocar o quanto antes. O ômega 3, hoje eu consumo da Vita, até falando deles aqui, gosto deles, e o whey grass-fed que eu comentei, tá bom? Então digita a fórmula aqui que vocês vão receber o link para quem ainda não comprou ou não conhece. Existe achocolatado saudável no mercado? Dois comentários aqui. Até existe, mas para mim o melhor achocolatado do mundo é o cacau puro, que você vai adoçar com o que você quiser. Ainda que você adoce com açúcar branco, é melhor do que qualquer outro achocolatado que você vai encontrar. Aliás, quase qualquer outro achocolatado que você vai encontrar. Você tem algumas poucas exceções. Uma delas é o achocolatado da Color Andina, que é a mesma marca da Stevia que eu compro na Mata, minha empresa, e que eu como aqui em casa. Então eu indico eles sempre porque a Stevia deles é incrível, assim como todos os produtos. Eu vou colocar aqui o nome, Color Andina, e vou colocar o meu cupom, porque vai te dar 10% de desconto. EDCALFA10. Então, quem quiser comprar, eles têm o cacau, que de novo é a minha recomendação primeira, tá? Então, eles têm um cacau maravilhoso, incrível. E eu, por exemplo, adoro tomar ou com leite de castanha em pó da Mata, ou com leite cru de vaca, que eu recebo em casa. Quem me entrega é o Sítio Lepiva. Adoro falar das marcas que eu sei que trabalham de forma honesta e que caminham a milha extra. E é uma forma muito, 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 muito prazerosa de consumir o meu cacau, o meu chocolate e o meu aporte proteico. Porque quando eu faço isso, eu em geral... para as fórmulas tem cupom, Márcia, boa pergunta. Mas em geral, eu vou escrever, EDCALFA10, é a mesma coisa, tá? Em geral, eu coloco whey também no meu chocolatado. Ele dá mais corpo e como o whey é puro, é sem sabor, ele simplesmente fica um pouco mais encorpado. Mas ele não tem aquele gosto, muitas vezes,
um pouco ruinzinho do whey, né? Cupom para as fórmulas, mesma coisa. Cupom fórmulas EdCalfa 10. E outra coisa, os preços estão super bons e vale frisar que na fórmula de cognição e vitalidade mental eu juntei coenzima Q10 com vitamina D3. Então ali está praticamente o preço de um deles isolado, não dos dois juntos, fora todas as outras que tem, porque na verdade cada ativo atua em sinergia e potencializando o outro, tá? Então fique com isso em mente. Então, só finalizando, Colorandina tem o cacau e tem o achocolatado. Eu prefiro o cacau, mas o achocolatado deles é muito bom também. Para mim é muito doce. O Theo que está aqui, meu filho, ele gosta. O que eu faço? Eu pego meio a meio. Fica uma dica aqui também. Eu pego meio a meio. Aí eu pego o cacau, talvez seja um pouco agressivo para algumas pessoas. E o achocolatado é ultra doce. Eu quebro um pouquinho esse doçor com mais cacau e dou um up no produto, na minha opinião, inclusive em prazer. Tem uma pergunta aqui super interessante. Cara, cada vez mais peraí, nunca ouvi ninguém falar sobre o mel, quais benefícios. Depois eu falo, deixa eu só terminar aqui Low carb reduz testosterona. E é o seguinte, cara, low carb, o que mais tem é nutricionista que não entende a low carb, nutricionista que está acostumado a fazer divisão de macronutrientes naquele prato padrão, que está acostumado a te indicar balança para você pesar os seus alimentos. E em geral são os adeptos, pode ser uma coincidência, mas eu acho que não é, adeptos da margarina e da nutrição que eu chamo de baseada em calorias. E esses caras são contra low carb, são contra jejum intermitente porque nunca clinicaram isso. Porque não entendem, porque é algo que não faz parte do conteúdo programático das universidades, porque não é do interesse da grande indústria, obviamente, porque a low carb praticamente subentende-se comida de verdade, né? A low carb a low carb, o grande sucesso dela não é tanto porque você corta o carboidrato, mas é porque você corta tudo que é porcaria. Com exceção de óleos vegetais, que é permitido na low carb, mas você corta praticamente todos os ultraprocessados. Essa é a beleza maior da low carb. E aí essa história de low carb reduzir testosterona é uma das coisas mais absurdas que eu já ouvi, porque um dos grandes precursores dos nossos hormônios sexuais esteroidais é justamente gordura saturada. E a limitação da gordura saturada é que coloca em risco a sua produção de testosterona. Então, você não precisa descer o cacete na gordura saturada, não é isso que eu estou falando, mas não tenha medo da gordura natural dos alimentos, seja ela saturada ou não. E eu, em geral, tendo a preferir a saturada porque ela estraga menos, ela rancifica menos, ela é mais estável, ela já está saturada, ela não reage com oxigênio, com luz, com calor. Ela é muito mais segura do ponto de vista de estabilidade. E então, se reduz testosterona, não reduz. Pelo contrário, você com mais gordura saturada tende a aumentar a sua produção de testosterona. Outra coisa, low carb é uma das estratégias mais bem sucedidas. A quantidade de estudo, só de estudo de alto nível de evidência, que são os ensaios clínicos randomizados, onde você separa o grupo em 2 subgrupos, isola uma variável, você estabelece uma relação de causa e efeito. É o único tipo de estudo que faz isso. Tem 67 estudos, só desses tops, fora os estudos observacionais, que eu não vou entrar em detalhe aqui, porque são estudos secundários. Mas assim, a quantidade é absurda, e todos eles ou equiparam ou colocam a low carb como uma estratégia superior do ponto de vista de emagrecimento. E aonde eu quero chegar com isso? Testosterona. O que arrebenta a testosterona é a obesidade. Low carb é uma das melhores estratégias para emagrecer. Mais uma razão para você não ter medo da low carb. Você não precisa fazer low carb. Mas, de novo, a low carb é muito mais uma questão de qualidade. Ela ajuda qualitativamente a sua alimentação, de modo que todos os seus desfechos tendem a melhorar.
Ed, valeu por todo o conteúdo que nos dá por aqui. Você ainda dá mentorias? Sim, ainda dou e não pretendo parar. A minha mentoria, na verdade, mudou um pouco o formato, né? Antes eu abria turmas de tempos em tempos. Hoje eu falo até menos dela, mas devia falar mais, inclusive. Mas a minha mentoria hoje, ela não tem começo, meio e fim. Então você pode entrar a qualquer hora. Antes eu abri uma turma a cada 6 meses, por exemplo. Então eu só tinha 2 possibilidades de você entrar num ano. Hoje você pode entrar a qualquer momento. No link da minha bio tem tanto a minha mentoria quanto a lista de espera para o meu curso, que é, vamos dizer assim, um produto de entrada, que é os Segredos dos Alimentos 2.0, que é um curso sensacional, sensacional. Bom, eu não vou entrar em detalhe aqui de mentoria de curso, mas lá vocês têm acesso aos detalhes. E eu recomendo muito que vocês vão, porque vocês sabem modéstia à parte, a qualidade do conteúdo que eu entrego aqui todos os dias. Imagina estar lá na mentoria comigo, direto com WhatsApp e tudo mais, meu, pessoal. E no caso do curso, uma vez por mês eu também, além do curso ser muito, muito eficiente, com começo, meio e fim muito definido, uma transformação muito definida, você tem também um acesso coletivo a mim uma vez por mês, que é muito legal. Na verdade, eu acho que é o entregável mais legal do curso, é incrível. As pessoas, os depoimentos desse encontro são um mais legal que o outro. Ed, vitamina de frutas com leite vegetal é saudável para crianças no café da manhã? É saudável, não só no café da manhã. O meu senão médio aqui, que é o seguinte: a maioria dos leites vegetais é feita de grãos, que é essencialmente amido. Arroz, aveia, é praticamente amido, ou amido é glicose, 100% igual a glicose do seu corpo. Então, o que eu sempre falo, para criança ou não criança, para adulto é mais importante isso ainda do que criança. Para que a gente vai se entupir de açúcar se ele está camuflado e ele não vai nos dar um prazer extra? Eu falo, é para consumir uma grande quantidade de açúcar? Cara, eu vou comer um puta bolo de chocolate, entendeu? Eu vou comer uma coisa, porque aí vai ter farinha, vai ter açúcar, mas enfim, farinha e açúcar é a mesma coisa. Com exceção de que açúcar tem frutose também, mas não é o caso aqui agora de detalhar isso. Mas não é num leite vegetal que eu quero o meu açúcar. Você entende? Ele não vai me dar mais prazer. O leite vegetal, se você pegar um leite vegetal de qualquer um, de grãos ou de nuts, amêndoa, castanha de caju, castanha do Pará, o que for, o sabor é muito parecido. Então faz sempre nos de nuts, porque eles são sempre muito mais ricos nutricionalmente, muito mais, principalmente proteína. E muito mais low carb, né? Por causa disso. Por que o low carb é legal? Porque não vai ficar te dando pico glicêmico. Se você não tem pico glicêmico o tempo inteiro, você não tem essa queda. Subiu, desceu, quando desce você quer comer de novo. Então se você consegue colocar isso mais equilibrado, tanto melhor. E no caso dos leites vegetais, os leites das nuts é isso. Eles são nutricionalmente muito superiores e não vai te entupir de açúcar de forma gratuita. De novo, quer comer açúcar? Com um açúcar que vai te dar esse prazer extra. Não um açúcar que está lá camuflado, que vai sair misturado com qualquer outra coisa no paladar, e você não vai ter esse prazer. Então, isso para mim é muito claro. Então, sim, dito isso, vitamina de frutas com leite vegetal, para adulto, para criança, não vejo problema algum, tudo certo. O que eu acho da talmatina? Eu gosto muito de talmatina. Talmatina é um adoçante e acontece que a talmatina você não compra ela para uso doméstico, não tem como usar ela em casa. A talmatina adoça, a stevia adoça 300 vezes mais que açúcar. A talmatina adoça 10 vezes mais que a stevia, 3.000 vezes o poder adoçante do açúcar. Então é impossível você dosar. Para você, quando você compra, por exemplo, a stevia da colorandiana, você pega, vem uma pazinha que é um pouco mais que um palito de fósforo. Né? Então assim, é um nada. Imagina um décimo daquilo. É impossível você dosar qualquer uso de talmatina doméstico. Então ele só é para uso industrial. Dito isso, é bom você saber que talmatina é bacana, porque se você vê num rótulo adoçado com talmatina, que muitas vezes vem em conjunto com stevia, tá tudo certo. Né? Se não ficar vendido, você passa a saber que é bacana. Lisandro e o adoçante de mandioca Moon Sugar. Eu falei no começo da live, quando eu terminar aqui, ela vai ficar salva, você volta lá e ouve. Ed, o que acha da cúrcuma? É modismo? Como consumir? Eu acho sim, eu gosto da cúrcuma, gosto muito, mas acho que sim, tem um pouco de modismo ou bastante. Na verdade, a boa parte já passou, tá? Principalmente nos Estados Unidos.
eu frequento a Expo West, que é a maior feira de produtos naturais do mundo. Eu comecei a ir antes da Pura Vida vender o primeiro produto dela. Foi 2013. Aliás, o primeiro produto foi vendido em 2014. Eu estava na minha lua de mel quando chegou o nosso primeiro container. Então é impossível de esquecer. Então eu vou nessa feira desde 2013. E sempre tem os hypes, né? Então é o cogumelo, é o CBD. Puta, nos últimos anos o CBD é inacreditável, né? Que é um canabidiol, um dos. Aí você teve cúrcuma, teve maca. E lá sim, daí de repente quando a cúrcuma é a hype, tudo é cúrcuma. É desodorante de cúrcuma, é shampoo de cúrcuma, é bala de cúrcuma, tudo é de cúrcuma. Isso já caiu e aí entra no voo cruzeiro. O Brasil já entrou no voo cruzeiro também, mas você tem muita galera que gosta muito de produtos mais naturais, eu diria naturebas, até um pouquinho pejorativo, que os caras aí atribuem poderes milagrosos a alguns caras, geralmente do reino vegetal, chia, que eu gosto muito, cúrcuma, que eu gosto muito, mas peraí, ninguém faz milagre, né? Então as pessoas têm essa falha, esse erro de compreensão, de atribuir muita coisa a, produtos que são bons. Dito isso, só uma coisa aqui, Ed, por favor, Ju, qual a melhor marca de creatina? Ju, digita a fórmula que você vai receber um link. Eu acabei de dar o selo de qualidade para 3 produtos, um dos 3 é creatina. Eu falei sobre ele já um pouquinho em cima, então depois você pode voltar e assistir a live, mas não há necessidade. Você digitar a fórmula, você recebe o link aí e o cupom EDCALFA10, tá? EDCALFA10, você tem 10% de desconto. E o preço está super bom, aliás, super bom. Mas voltando à cúrcuma, então sim, gosto muito, sim, é modismo. E como usar? A cúrcuma, o princípio ativo dela, que é a curcumina, é um cara muito difícil da gente absorver. É um composto pouco biodisponível. Então, como é que você vai fazer para conseguir otimizar essa biodisponibilidade da cúrcuma? Você tem algumas formas de otimizar isso. Primeira delas, sempre que você usar cúrcuma, usa mais ou menos 1/3 da quantidade de pimenta do reino, tem que ser a preta. Isso, o princípio ativo da pimenta preta é a piperina, e a piperina ela aumenta em 200 vezes, 2000%, em 20 vezes, 2000%, a absorção da curcumina. Então, piperina e curcumina sempre juntas, em primeiro lugar. Segundo lugar, consumiu cúrcuma, coloca sempre uma fonte de gordura. Cúrcuma precisa de gordura para ser absorvida. Pode ser qualquer uma. Se você consumir cúrcuma junto com alimento, eu adoro, por exemplo, ovo frito. Tá tudo certo. E terceiro, uma fonte ácida. Pode ser um vinagre, pode ser um limão. Então, você fazendo esses 3 hackzinhos, você exponencializa muito a sua absorção da curcumina. Mas, de novo, é um excelente anti-inflamatório natural, um excelente antioxidante, mas não faz milagre. Vinagre de maçã, como utilizar? Mesma coisa da cúrcuma, né? A gente quer atribuir grandes poderes milagrosos ao vinagre. Vinagre de maçã agora está na moda, né? Aliás, falando, né? Hype, né? Eu falei agora da Expo West, né? Passou a época do CBD, dos cogumelos, da maca, do goji, da chia. Agora está na fase do vinagre de maçã, tanto lá quanto aqui. Eu gosto de vinagre de maçã, eu acho um vinagre mais gostoso do que os outros. E eu particularmente sou muito fã de vinagre como um colchão para os nossos carboidratos. Quando você come vinagre antes, ele tem 2 atuações no corpo com relação a açúcares, mas principalmente carboidrato. Primeiro, ele otimiza a entrada de glicose na célula, então ele consegue fazer com que eu tenha menos glicose no sangue, porque o sangue já deu o destino para aquela glicose, em boa parte, numa parte maior nos músculos, do que seria sem o vinagre. E tem uma outra coisa, aí não é para qualquer açúcar, mas principalmente para o amido. Ele desativa uma enzima que a gente produz, que vai quebrar o amido, que é a alfa-amilase. Então
parte desse amido passa a se comportar como um amido resistente, que é quase como uma fibra. O corpo não digere isso, então ele diminui também o pico glicêmico. Então o vinagre é como um colchão para carboidratos, principalmente os de mais alto índice glicêmico, é sensacional. Mas pode ser qualquer vinagre, tá? Só recomendo que não seja o balsâmico, porque normalmente ele tem açúcar, mas de resto é o ácido acético, que é um composto mãe em qualquer vinagre. Funciona isso. E o vinagre é muito rico em enzimas, então para qualquer alimento, se você quiser consumir o vinagre antes ou durante qualquer refeição, sempre vai ser muito bem-vindo. Mas cuidado para não atribuir. Aliás, tem até uma série na Netflix agora que chama Vinagre de Maçã, né? Que é uma como é que fala? Tem uma palavra, tô com alegoria aqui, mas não é essa palavra. Mas, enfim, tipo uma alusão a algo que é vendido como tendo efeito milagroso, né? E justamente é uma história baseada em fatos reais, onde uma menina se passa por uma paciente de câncer vendendo o vinagre de maçã, vendendo a pílula mágica natural contra todos os tipos de câncer. Enfim, ela enganou muita gente, fez muito mal. Enfim, não vem ao caso, mas é até interessante a série. Mas é um pouco isso. Queijo derivado de búfala seria uma boa opção para consumo? Márcia, eu super acho que sim, tá? Mas assim, para consumo de quem, quando. Eu gosto de queijo, adoro laticínios, acho que são excelentes fontes de proteína, excelentes fontes de gordura e de prazer. E o de búfala, assim como o cabra e ovelha, tem um tipo de caseína, que é a caseína A2, que é uma caseína menos inflamatória, né? Ela não tem a beta-casomorfina, então o corpo digere mais fácil, inflama menos, é bacana. Eu recomendo sim, eu acho inclusive que são queijos do ponto de vista de digestibilidade superiores. Então sim. A pureza da creatina pode interferir no efeito da queda de cabelo? Cleo, na verdade não é a pureza que vai fazer cair. Na verdade, teoricamente, para quem tem essa sensibilidade, que não é todo mundo, de ter queda de cabelo com creatina, quanto mais pura, teria mais queda de cabelo. Mas obviamente isso é uma bobagem, porque você quer uma creatina pura. Para a maioria das pessoas não tem esse problema, mas a creatina, para algumas pessoas, ela incentiva uma conversão de testosterona em DHT. DHT é uma subforma de testosterona que pode, em alguns casos, fazer cair um pouco de cabelo. Mas eu acho que o benefício da creatina super se sobrepõe a isso. Vale a pena o teste, se cair você pode parar ou você fazer uma outra coisa. Tem 2 caras que são bacanas para queda de cabelo, principalmente por conta de ativação de DHT, que é vou escrever aqui, sal palmetto e pigeon. Sal palmetto e pigeon. E esses caras, eles dão uma segurada nessa conversão de testosterona em DHT. Teve mais alguma coisa aqui? Sobre o mel. Vamos lá. Mel, assim, mesma coisa. Tem os super fãs do mel. Eu, particularmente, adoro mel em pequenas quantidades. Pra você ter uma ideia, quando eu cheguei da Melo de Mel, eu trouxe, sei lá, eu vou chutar uns 15 tipos de mel. Eu fui para a França, Córcega, e tem umas vegetações, uns méis assim de todas as cores, consistências, é uma pira. Eu gosto de tudo que se degusta, então eu gosto de degustar cafés super especiais, chocolates, até cervejas que eu bebo pouco, mas gosto de cervejas especiais. E no caso do mel, entra um pouco isso. O que eu diria é o seguinte: mel é essencialmente açúcar, é muito rico em enzimas e tem alguns compostos medicinais, mas é essencialmente açúcar. Então, cuidado com a quantidade de mel. O mel à noite pode te ajudar a dormir de leve. O mel, quando você consome sempre cru, não consuma mel que foi aquecido. O que é mel aquecido? A maioria dos méis no mercado. E uma certeza absoluta que você tem é que se tiver qualquer produto processado com mel, esse mel foi aquecido. Exemplo clássico: um bolo, um pão de mel, granola. Tem granola que coloca mel e coloca isso como um diferencial, né? O meu mel é adoçado, minha granola é adoçada com mel.
grandes merdas. Você pegou um mel que já é de má qualidade, porque se você não vai consumir o mel in natura, ninguém vai colocar um mel super especial para estar camuflado. Ele vai colocar um mel barato. Até aí barato pode ser ok, mas um mel dificilmente puro e com toda certeza ele vai para o forno. Então eu não recomendo qualquer tipo de mel que vá para o forno. O mel ele tem a estrutura molecular dele, quando ele passa, se eu não estou enganado, de 40 graus, ele tem uma alteração molecular, que depois que você esfria ela não volta. E essa alteração molecular é uma molécula pior do que o açúcar. Então ele perde todas as propriedades e ele vira um açúcar piorado. Thaís Calfá, minha querida esposa, entrou, que legal. Pessoal, 19h38, a minha proposta é sempre fazer aqui 30, 35 minutos de live. Na quarta-feira que vem, a gente se encontra aqui de novo. Tá? Aliás, quarta-feira que vem, não sei se a gente se encontra porque é carnaval. Talvez não. Enfim, eu aviso vocês pelos stories. E obrigado pela participação de vocês, é sempre um prazer. E mandem suas perguntas. Eu vou abrir uma outra caixinha de perguntas na semana que vem para a próxima. Eu vou colecionando essas perguntas e eu respondo o que dá, porque sempre as perguntas aqui acabam se sobrepondo às que eu já tenho também, para ter essa interação que é parte tão rica da live. Tá bom? Obrigado a todos, valeu.